vocês o programa Exerça Sua Fé. Abra a tua Bíblia rapidinho. 1 Tessalonicenses, sempre tem gente nova, e sempre a gente fala a mesma coisa, mas um dia cai uma ficha. Eu fiquei super feliz de ver essa moça, porque eu já a conheço, agora compreendendo as verdades. Alguém lembra que eu tinha colocado aqui que uma das coisas que faz nós avançarmos nesse combate para a vitória é termos compreensão e entendimento de verdades no nosso coração. E eu sei que às vezes isso não acontece de um dia para a noite, às vezes nós temos que continuar a falar sobre aquilo, até que essa ficha caia. Em 1 Tessalonicenses 5:23, está dizendo aí que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo, conservar íntegros, irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então Paulo está dizendo que aquilo que a Deise falou aqui, nós somos um ser espiritual vivo, nós temos uma mentalidade, então o ser espiritual vivo é um ser pensante, e nós habitamos num corpo. Uma Deise fez um comentário, eu quero só deixar isso registrado, talvez você não tenha ainda entendido, mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, e eu creio na obra da cruz do Calvário, eu confesso como Senhor e Salvador, realmente, aquilo entrou no meu coração, eu sou transformado numa nova criatura na hora. Na hora, eu agora tenho a vida de Deus, e eu sou uma nova criatura. O ser espiritual, ele é transformado de imediato, mas o ser espiritual é um ser pensante, ele carrega uma mentalidade. E o que acontece? Eu me tornei uma nova criatura, isso é de um modo geral. Por que acontece essas coisas na igreja? Eu estou te explicando. Então, eu falei isso quinta-feira, vem para cá quinta também. Então, o que acontece? Eu sou um ser novo, uma nova criatura, mas eu ainda carrego 99% de uma mentalidade da velha criatura. A mentalidade inserida ao longo de anos na minha vida. Uma mentalidade que está lá dentro. Muitos anos. Então, nas mais variadas situações, e justamente eu acabo vivendo essas mentalidades, eu vou me posicionando com elas. Então, agora, a nova criatura tem como obrigação, se é que eu posso dizer assim, fazer alguma coisa com a sua mente. Deus não vai fazer nada com a minha mente e a sua, se nós não cuidarmos dela. E o grande cuidado da nossa mente é o que Deus fala em Romanos 12, no verso 10. Aline, você tem que ser transformado, cara. A tua alma, ela precisa estar em transformação até o final. A tua mente seja transformada pela renovação da mente com a verdade. Então, aquele HD de uma mentalidade antiga vai sendo transformado por essa mentalidade aqui, ó, a mentalidade da palavra, vai sendo inserida na minha vida e na sua. E nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais semelhantes a Jesus. Então, esse é um processo da nossa jornada. Eu não posso parar. E quanto mais verdades instaladas em você na forma de entendimento espiritual, não é algo mental, o que acontece? Eu logo identifico as ciladas, as coisas que são malignas, a proposta de um pensamento, a proposta de algo que chega na minha mente e na sua. Por que muitos cristãos caem nas ciladas? Porque não identificam, não tem verdade inserida para ver, caramba, isso aqui é maligno, isso aqui não está em linha com a verdade. Há um tempo atrás eu passei isso na escola, eu falei também, de repente, numa reunião, muito pouco, menos de 20% dos cristãos leem a Bíblia todo dia. Imagine, eu não tenho contato com a verdade, eu não sei nem o que está escrito, como é que então eu vou receber entendimento espiritual? Há um primeiro contato mental de conhecimento a respeito, e depois o Espírito Santo vai solidificando isso, vivificando essa verdade na minha vida e na sua. Eu estava aqui no primeiro encontro, e a gente estava louvando, e o Espírito Santo me trouxe essa passagem de João capítulo 7, onde está escrito lá que rios de água viva fluirão do nosso coração, não é isso? Fluirão rios de água viva. Mas eles vão fluir através de quê? Das orelhas? Dos ouvidos? Não, através da boca. E aí, rapidinho, o Espírito Santo me linkou João 6,63. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Não está escrito as palavras são espírito e são vida, está escrito as palavras que são proferidas. Então, o poder de sair da nossa boca, né, algo que está instalado como verdade, isso é outra série de mensagens que a gente também pode fazer. Mas eu quero te falar, essa é a grande necessidade. Quanto mais a gente fala, mais você vai se tornando consciente.
É por isso que é bom fazer série de mensagens mesmo, para isso ficar bem fresco e a gente limpando, entendendo. É mesmo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha mente. E a gente vem conversando. Vem para cá quinta-feira, que eu estou trazendo algumas coisas que eu estou tentando explicar. Tem algo para falar nessa quinta-feira fantástico, vai te ajudar. Estou trazendo uma ilustração para ver se fica mais fácil a gente entender tudo isso e dar continuidade, ok? Beleza, então o texto básico que eu estou usando é Apocalipse, capítulo 12. E nós vemos lá que a igreja já venceu por causa do sangue. A obra de Jesus na cruz do Calvário, ok? Nos qualificou, mas vamos consumar essa vitória? E nós consumamos essa vitória justamente com o quê? Com a nossa decisão, a nossa escolha, o nosso testemunho, o exercício genuíno daquilo que nós acreditamos da verdade. E aí, 1 João 5,4, a mesma coisa, todo que é nascido de Deus vence, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? O exercício da minha fé. E Paulo falou para Timóteo, garoto, faz esse combate da fé, esse exercício aí, porque ele é vencedor. Ele é muito bom, e nós sabemos que é. Não tem como, estava conversando com o Wesley e o pastor William ali em cima. Quando você anda na verdade, a verdade sempre é liberdade. Escreve isso, a verdade é liberdade. Você jamais andará preso. Jamais. O inferno pode chegar perto, não tem como. Você está andando na verdade, ele não te prende. Mas para que eu ande na verdade, ela primeiro tem que fazer parte da minha psique, da minha mentalidade. Isso está lá na terceira carta de João. Uma mente próspera faz com que andemos de maneira próspera. A mentalidade que eu falo para vocês que é vencedora, eu fiz uma série, vou inserir algumas coisas naquilo que a gente está falando, é a mentalidade de Deus, não é a minha, não é o que eu acho, o que eu penso. Pastor, eu tenho aqui uma maneira de pensar, meu irmão, joga fora. Poxa, que absurdo. Eu já joguei há muito tempo a minha maneira de pensar. Porque eu entendi que a maneira de Deus pensar é que me dá vitória. Meu irmão, não, meu negócio é fazer gol. Eu sou igual o Dadá Maravilha. Assisti uma reportagem ontem, uma entrevista com ele. Dadá Maravilha, só tem 3 coisas que ficam paradas no ar. Helicóptero, beija-flor e Dadá Maravilha. O que ele fez gol de cabeça... Não... Todo mundo está rindo aqui, sabe quem é o Dadá Maravilha, pelo amor do guarda. Quem nunca ouviu falar no Dadá Maravilha? Ah, Jesus! Ele falou cada coisa tremenda. Deixa o Dadá Maravilha para o lado. E presta atenção que nós vamos mandar ver. Então, eu venho falando para vocês com base nesse verso, do escudo da fé. E o escudo da fé é aquele que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. É super legal porque está na minha frente, né, Linho? Presta atenção, cara. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. E eu disse para vocês sobre isso, que o escudo da fé era a única parte da armadura onde o apóstolo Paulo, não o Espírito Santo, né, fala para ele, cara, tem uma missão nisso aí, eu vou te falar por que está isso aí e tal, justamente para apagar os dardos. Mostrou a finalidade. E a gente tinha feito alguns comentários sobre isso. E depois, então, eu cheguei a fazer a pergunta, o que é o escudo da fé? E a gente deu essa resposta aí, nada mais é do que o conhecimento revelado que nós temos da verdade aqui instalado. Quando Jesus declara lá que a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam, Jesus não está falando de um conhecimento pelo simples fato que eu li na Bíblia, ou que eu ouvi alguém falar. Ele está falando de uma revelação que o Pai tinha colocado no coração de Pedro. Lembra disso? Quem anda aqui comigo já vem falando sobre isso. Então é muito mais do que ter um conhecimento mental. E tome cuidado, porque a gente está vivendo esse tipo de dias hoje, né? As pessoas estão muito racionais. Elas estão querendo compreender muito com a mente. Elas acreditam que quanto mais elas fazem cursos, elas vão aprender mais de Deus. Mas não é isso. Pastor, mas você está falando da Escola Atos, aí então está jogando ela. Não estou falando, a Escola Atos está aí para mostrar uma plataforma de verdades, mas se isso não cair como revelação no teu coração, não funciona. Então, não é uma abordagem mental,
é algo que nós fazemos por fé, gente, mas primeiramente eu tenho que ter um conhecimento mental, mas depois, se eu não me entregar a uma operação do Espírito Santo na minha vida, não funciona. Você sabia que uma pessoa cheia da verdade, de compreensão espiritual, eu te garanto, ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de verdades é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A ligação é total. Então, como eu fiz esse programa junto com os pastores, a gente estava falando sobre isso. Se a pessoa não for cheia do Espírito Santo, ela não sabe o quanto ela é limitada na compreensão espiritual. Compreensão espiritual não é algo da mente, é algo do Espírito. E é justamente quando essa verdade revelada ela está instalada, é que então a gente se levanta com um grande escudo, a gente tem percepção das coisas. A identificação do falso no mundo do espírito não vem pelos olhos naturais, nem pelos ouvidos, vem por uma identificação daqui de dentro, que a palavra promove. Você tem verdade que reconhece o falso. Diga aleluia! É assim que a gente vence. Aí você vê, esse é o trabalho contínuo e constante do inferno até o final. Ele não tem outra maneira, né? A palavra ciladas, eu ainda vou trazer mais coisas aqui para você entender. A palavra ciladas, que é encontrada em Efésios capítulo 6, verso 11, ela tem justamente isso. Essa origem dessa palavra no original, se a gente tirar dessa palavra, é o que nós conhecemos no nosso idioma como método. Há um método, há uma maneira. Qual é o método? O método é esse. O inferno não tem 10 métodos, ele não é criativo, ele só sabe fazer uma coisa, ele tem 1/4 de neurônio. Mas preste atenção, ele tem 1/4 de neurônio e ele vem enganando há mais de 6.000 anos o homem. Agora você vê, eu vou mostrar aqui para frente, nós vamos fazer aqui um estudo de 6 palavras, 5 ou 6. Aí você vai entender todo o campo do inimigo em relação a te destruir nessas palavras. Então, pastor, ele não sai desse processo, dessas palavras? Não. Mas vou te falar, em volta e meia, parece que o homem cai. Exatamente. Ele cai porque ele não pode se garantir numa mensagem que ele ouve domingo. Ele não pode se garantir apenas que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele não pode se garantir apenas porque, aleluia, glória a Deus, eu louvo a Deus. A pessoa, ela tem que estar garantida no quanto ela põe para dentro conhecimento revelado de verdade. E isso é obra purinha da tua comunhão com a pessoa da palavra, óbvio, e o Espírito Santo. É esse o trabalhinho que a gente precisa. De maneira contínua. Vai comigo a 2 Coríntios capítulo 11. Eu não comentei isso aqui domingo passado. E eu sei o que Deus está fazendo com a sua igreja. A Deise comentou isso para mim, só reforça aquilo que está acontecendo. Deus está levantando pessoas para falar cada vez mais sobre as estratégias, sobre essa questão da mente. O homem está sendo destruído aonde, gente? Na mente. As pessoas estão mais doentes na mente. Mas, eu vou te falar, o mundo está doido, as pessoas estão assim, estão tomando decisões, fazendo escolhas, o negócio está... Exatamente, tudo está dentro da mente. Ninguém escolhe algo que não tiver inserido dentro. Agora esse mês vamos falar de família. Não, eu cheguei à conclusão que não dá mais. Tchau, um abraço. Você vai para lá, outro para cá. Está contaminado da mente há muito tempo e não sabe. Porque não é assim que funciona. Qualquer espírito no homem de divisão, de falta de unidade, vem por um convencimento das trevas há muito tempo sendo trabalhado e a pessoa vai botando para dentro. Ele não vai chegar com um pacote completo, ele vem com alguma coisa, ele vai acrescentando. Essa arte, esse método, que é o engano dele, ele só trabalha dessa maneira. Mas a gente tem que identificar com verdades. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim, falando para a igreja, verso 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que eu tenho preparado vocês para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é quem? Cristo. Quantos creem aí que nós somos a noiva? Ai, que noiva linda. Ok, a noiva, já falei para você, não chega de qualquer maneira, descabelada. E é hora? Não, a noiva está sendo preparada. Você sabia, gente? Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com Ele.
Uma outra coisa super legal, sabe o que Deus está levantando novamente? Ele sempre vai levantar, Ele está levantando homens e mulheres para preparar o caminho do Senhor. Eu me considero um. Tomo posse não por orgulho, cara. Eu tomo posse por responsabilidade. Eu sei bem o que eu estou fazendo. Também estou preparando o caminho do Senhor. E outros. Então isso é muito lindo. Justamente para preparar a igreja, como o apóstolo Paulo, para apresentar. E aí ele diz assim, mas receio que assim como a serpente, o quê? Enganou, né? Eva com a sua astúcia, com uma esperteza que tem uma intenção destruidora, de prejuízo, assim também, veja o que está escrito aí, assim também, o que está escrito? Seja corrompida a vossa... Pronto, eu vou te falar, é só a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que o ataque do inferno é na tua mente, é na minha. E aí, como é que a gente trabalha? Olha, eu estou meio receoso, que eu acho que a mente de vocês está sendo corrompida ao ponto de eu e você nos afastarmos, isso não é novo, da simplicidade. A verdade é simples, Deus é simples, tudo é simples, a condição da fé é simples. Se alguém ensina que Deus é complicado, misterioso, que ninguém pode compreender, mesmo que tenha título de pastor, seja o que for, está sendo usado pelas trevas e não sabe. O homem pode ser usado rapidinho, porque ele começa a pensar muito sobre Deus e acha que tudo é muito complicado. Cara, não tem ação do Espírito Santo na vida dele. Olha o que está escrito aí, a parte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Eu já falei isso, retorno a falar. Toda vez que você encontrar o apóstolo Paulo falando muito sobre essa questão de Cristo, ele está falando sobre o Messias, ele está falando sobre o contexto da obra da cruz. É isso aí que tem que estar inteirado no nosso coração. Eu tenho entendimento da obra que Jesus fez, eu tenho entendimento da nova criatura, do que Ele espera de mim como nova criatura, do meu posicionamento nesse mundo para viver como nova criatura. Mas eu não sei nada sobre isso. O inferno, ele vai lá, ele vai tirar. Nos próximos capítulos de coisas que eu quero falar contigo, eu quero te dizer que existem 3 áreas onde o inferno ataca. Uma delas, só para citar, depois a gente vai comentar, é essa área tão específica e importante. Ele ataca a tua mente de tal maneira que você perca o entendimento de quem você é em Cristo Jesus. Ou não venha a ter conhecimento ou entendimento de quem é em Cristo Jesus. É por isso que ele ataca tanto, desvalorizando o ser humano, botando o ser humano para baixo de zero, dizendo que você não vale nada, você é incapaz, aquilo outro, e ele usa várias circunstâncias. Ontem mesmo, eu estava assistindo uma mensagem do Rick Renner, ele é pastor numa igreja lá em Moscou, né? Ele é americano, mas é um homem, durante muitos anos ele foi professor de grego e tal, ele estava explicando algumas coisas na vida dele, do quanto ele foi prejudicado numa determinada época da vida dele, durante muitos anos, porque o inferno, desde pequenininho, convenceu ele que ele não valia nada. De que tudo na vida dele era estranho, porque você é estranho, você é diferente, você gosta disso, e todo mundo gosta daquilo outro, e tal, tentando cercear a vida dele. E uma das coisas que depois ele aprendeu, ele veio e falou isso assim para a igreja. Gente, eu entendi depois, anos mais tarde, compreendendo essa verdade espiritual, que o inferno, ele já conhecia a minha chamada, ele estava querendo me parar. Tu sabia que o inferno, ele sabe que você é um indivíduo perigoso em Cristo Jesus. Assume isso nessa manhã, você é perigoso. Não é legal a gente ser perigoso para as trevas? Meu irmão, eu amo isso aí. Eu amo esse negócio de ser perigoso, ele tremer. Não, mas pastor, é o contrário, eu que estou tremendo do diabo. Ó, ele está te convencendo que ele é grande. Se eu estou tremendo por causa do diabo, eu estou convencendo que ele é mais do que vencedor. Que eu saiba, ele é mais do que derrotado, olha aí. Beleza, você tem que ser convencido de quem você é. E no momento que eu entendo essa obra na cruz do Calvário, cara, eu sou um indivíduo perigoso. Rapaz, essa é a minha alegria, de ficar sobre a face da terra e ser perigoso para Ele. Pastor, Ele pode te matar. É mesmo? Não saio daqui enquanto não terminar o que eu tenho que fazer.
Você entende as coisas? Você é uma pessoa perigosa. Quem sou eu? Aí, já logo, essa mentalidade tem que sair. Então ele estava contando da vida dele. E depois ele teve que, então, o quê? O que fazer? Lavar essa mentalidade, renovar o seu pensamento com o conteúdo da verdade. E não ficar em cima das axiologias ou daquilo que ele sentia. Uma outra área que eu vou falar do que as pessoas acham a nosso respeito. Tem muitas coisas aí para a gente conversar, vai ser bom. E eu vou te falar, são meses libertadores, hein? Você tem que assumir a mentalidade, não porque você sente ela, porque ela é verdadeira, é fé, é crença. Pastor, eu me sinto um fraco, mas você não é. Eu me sinto um zero à esquerda, mas não é. Cala a boca. Você não vai falar bobagem. Mas é assim que as pessoas vão crescendo, vão ficando sem base, então vão se alimentando de qualquer mentalidade que o inferno vai passando. Esse é o grande escudão da fé. E aí, eu tinha falado que o conhecimento revelado sobre a verdade te defende, mas também é o mesmo que te faz avançar. E aí, onde é que atua o escudo da fé? Eu falei domingo passado, na nossa mente. De novo, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu disse para vocês que dardos inflamados são pensamentos, ideias. Acabei de ler 2 Coríntios, olha, eu estou meio preocupado que o inferno, como enganou Eva, ele venha fazer a mesma coisa na corrupção da vossa mente. Olha só, ele vai jogar coisas, sugestões, ideias, inspirações, são sempre malignas. Elas destroem o ser humano. Deixa eu te falar algo que há muito tempo eu falei isso na escola Atos, uma volta e meia eu me lembro. Se você está ouvindo coisas que te deixam para baixo, se eu estou abrindo muito a minha mente para ouvir coisas que estão me botando deprimido, para baixo, entristecido, cheio de fardo e peso, vou te falar, não vem de Deus. Bom, pastor, mas eu resolvi assistir um pregador aí, eu estou me sentindo isso. Pois é, então você prega esse pregador na parede. Tira dele a Bíblia, porque esse cara está pregando alguma coisa, menos a verdade. Você entende quando a verdade chega, ela liberta. Jesus diz, vinde a mim, estáis cansado e sobrecarregado, que eu vou botar mais peso. É pouco, está carregando 500 quilos, vou botar 1000. Não, vinde a mim, estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos darei. Interessante, talvez na tua Bíblia está escrito assim, vos aliviarei. Não é essa a palavra do original. É verdadeiro descanso. Ele não é Jeová Shalom? Ok? Então, quando a verdade chega, cara, ela liberta a gente. Ela nos levanta. Vai à presença de Deus, vê se Ele vai te botar para baixo. Mas os homens, em nome de Deus, fazem isso. Está errado. Pastor, mas então quer dizer que você não chama mais a atenção das pessoas? Não, a gente até chama, mostra pela verdade, mas fala em amor, mostra. E no final dessa história, todo mundo sabe que está no erro. Quando você começa a andar com a verdade te mostra se você está certo ou errado. Mas se eu estiver errado, corrige, não é simples assim. Sem pancada de Deus, e a gente sabe, é convencido pela verdade, e essa é a palavra, arrependimento. Arrependimento implica em mudança. Quando você lê no Novo Testamento sobre a palavra arrependimento, se não houver mudança, não há verdadeiro arrependimento. Não é uma questão de pedir perdão a Deus, é uma questão de mudança. E mudança implica em transformação de mentalidade. Então, quanto mais, estava falando com os pastores, quanto mais a gente fala sobre a verdade, e a gente mostra as coisas que são relativas à verdade, você vai mostrando todo o painel. Agora eu entendo, estou entendendo isso, estou entendendo aquilo. Então, você tem bagagem para ser transformado e não executar mais o erro. Então, se eu ouço, só bate na minha cabeça, só faz errado, tu faz errado, tu faz errado. Caramba, então me ensina a fazer o certo. Está me pegando? É assim que funciona. Muito legal. Então, para a gente ir terminando aqui, eu tenho muitas coisas para a gente conversar. Eu disse que muitos pensamentos,
E não sai acreditando em tudo que você pensa. Eu vou te dar 2 conselhos hoje, guarda esses 2. Primeiro, não sai executando tudo aquilo que vem na tua mente rapidamente. Não faz isso. Pensa 10 vezes antes. E a outra coisa, desconfia daquilo que você está pensando. Que é isso, pastor? Faz o seguinte, desconfia. Começa a desconfiar, checa na palavra, vê se é isso mesmo. Não, mas eu tenho uma mente legal. Tem mesmo. Muito boa para o inferno chegar. Todos nós aqui estamos nessa. Então, mas eu tenho verdades espirituais no meu coração, eu sei a verdade. Para de ser orgulhoso, hein? Então, beleza. É orgulhoso? Então não vai funcionar. Vai ficar na cegueira, vai tomar a pancada das trevas. Mesmo com verdades instaladas, elas vão ser levantadas, porque o escudão da fé tem que funcionar. Porque os dardos inflamados do maligno sempre virão, até o último dia da gente estar sobre a face da terra. Então não tem esse negócio de, não, estou descansado, está beleza. Nunca vi um soldado, e aí, não vai para o combate? Não, estou bem. Não tem jeito. Então, muitos pensamentos são chaves, e podem ser até bonitas, fazem sentidos, interessantes, mas podem abrir portas de engano. Eu comentei um tempo atrás aqui falando sobre isso. Muitas vezes, para a destruição de um lar, começa apenas num pequeno pensamento. Errado, obviamente, a respeito da esposa e do marido. É assim que ele faz. Ele vai ganhando espaço na nossa mente, eu vou gostando daquilo e tal, ele vai só mandando. E é uma coisa interessante isso, né? Quanto mais eu gasto tempo pensando, mais aquilo cresce. E vai gerando sentimentos antagônicos. Quanto mais eu vou gerando um pensamento, vai chegando, né? Pum! Chegou um pensamento contrário a uma pessoa, e eu vou alimentando aqueles pensamentos, mais eu vou ficando assim. É isso aí. O quê? Vai gerando um negócio estranho. É das trevas. Pastor, mas eu vou te falar todo dia, então tem que levantar um escudo, tem que levantar. Para não deixar essas coisas, o quê? Justamente alastrarem e tomarem conta. Porque a questão do inferno, gente, nessa questão de mentalidade é domínio. Ele não chega dominando. Ele chega com a participação que ele quer, e se eu vou dando espaço, tudo tem que ter o meu consentimento. Ele vai ganhando. Daqui a pouco é o domínio, é o que depois a gente vai conversar sobre 2 Coríntios. Vai se tornando fortaleza. É interessante que esse conteúdo de fortaleza, eu vou comentar, mas só te adiantando, eu vou terminar com isso. A palavra fortaleza no original, você pode usar para 2 coisas. Ela pode ser uma prisão, onde você fica preso e está vendo tudo lá fora, mas você está preso a uma maneira restrita de pensar que não gera vida nem liberdade. Mas também é uma maneira, muitas vezes, de uma grande proteção. Só que eu estou debaixo de uma proteção errada. Da mesma maneira que eu posso usar um castelo, uma fortaleza, da maneira certa, pela verdade, e me proteger, eu posso estar sendo protegido, eu estou debaixo de uma guarda, de uma mentalidade errada. Ih, rapaz, aí é terrível. Porque dificilmente eu abro mão daquilo. Eu já tenho um conceito muito bem formado. Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre a igreja. É um bando de gente que não vale nada. Então, eu não estou ouvindo isso lá de fora, não. Estou ouvindo gente que é dentro da igreja, está ficando doido. Não acredito mais em igreja. Eu agora sirvo a Deus à minha maneira. Aleluia, vai para o inferno, meu filho, vai com Deus. Nem sabe que está na mão do capeta, falando tanta bobagem e vivendo aquela bobagem, está debaixo de uma fortaleza. Mas na igreja eu me decepciono. É mesmo? Até parece. Com o ser humano a gente vai sempre se decepcionar mesmo. Isso é normal, faz parte da vida. E aí, como é que a gente lida com isso? Perdão, não? Vamos lá, seguimos adiante e tal. Você vê os conceitos que as pessoas têm. O cara acha que vai entrar na igreja, é um ambiente perfeito. Ele quer uma igreja perfeita. Aí quando ele chega na outra igreja, pronto, já começa a dar tudo errado, porque ele tem defeito. Todo mundo tem defeito. Que absurdo.
Cozinhado pelas trevas, ó. Tá assim de cristão estragado. Estou te falando, hein? E tentando convencer o outro, sai da igreja. Sai da igreja. É isso aí. Fortaleza está debaixo dessa muralha. Não houve mais nada. Você sabia? Preste bem atenção, gente. Vou terminar com isso. É a quarta vez que eu já falei, né? Natan, vem logo aqui para o teclado, pela mãe do guarda. Mas então... Deus vai sempre usar homens imperfeitos. Se eu fecho os homens imperfeitos, eu fecho a mensagem. Então, nunca vou ouvir a mensagem mais. Por quê? Porque eu estou desqualificando um homem que está na minha frente. Pisou na bola comigo, passei no corredor, nem falou comigo, miserável. Só fala com quem ele conhece. Aqueles julgamentos e coisas que vêm cá na nossa cabeça. Tenho certeza que ele tem alguma coisa contra mim. Tu tem certeza de onde, meu filho? Onde é que está surgindo essas palhaçadas? Por isso que a gente tem que cuidar da nossa mente. Então eu fecho o mensageiro, vou fechar a palavra, que Deus sempre vai usar homens. Não é maravilhoso isso? Deus sempre vai usar pessoas. E o que é mais lindo, Deus nunca escondeu o erro dos seus homens, os erros. Nunca. Ele mostrou homens que poderiam ter sido usados, mas não se arrependeram, foram para o buraco. Mostrou outros homens que caíram em erros terríveis, mas se arrependeram e Deus estava com eles. Até Moisés. Chegaram para Moisés, quem é você, Moisés? Tu pegou uma mulher aí, que negócio é esse? Então acusou Moisés e tal. Moisés também errou. Mas você entende, gente, Deus não está na consideração disso, Ele vai sempre usar homens e mulheres. Obviamente, se você está debaixo de um ministério, onde você está vendo que está tudo errado, que só está fazendo besteira, o negócio, pica a mula, mas desconsiderar a igreja, é que nem a gente dizer assim, em qualquer profissão, gente, tem pessoas que são boas, bons profissionais e maus profissionais, tem pessoas com má intenção e outros não, em qualquer lugar do planeta. Na igreja também é assim, pastor? Infelizmente. Não está escrito aqui que Satanás se transforma em anjo de luz? Então, assim funciona também. Então, deu para pegar isso aí? Vamos continuar, que eu tenho coisas ainda preciosas para falar contigo, sobre essas portas de engano, pensamentos que abrem portas. Fica de pé nessa manhã. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com.
e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.